Nesta aula, vamos fazer mais um exercício de fixação sobre terminal, receber caractere ASCII, controlar as coisas. Hoje nós vamos controlar os LEDs. Vamos lá? Queridões e queridonas, bem-vindos à 15ª aula do capítulo 3. Nesta aula, vamos continuar trabalhando com caractere, porta serial, controlando as coisas e exercitando a programação, né? Então, a ideia qual que vai ser agora? No exercício 3.17, ele pede para a gente controlar o LED RGB pelo terminal. E como que vai ser isso? Você vai controlar usando letras maiúsculas para acender os LEDs e minúsculas para apagar os LEDs RGB. Então, nós vamos pegar aquele LEDzinho que é o RGB, colocar lá a setup dele, né? Colocar os pinos. Quando receber um R minúsculo, apaga. Quando receber um R maiúsculo, acende o LED. Legal, né? Vamos, basicamente, esse que vai ser a brincadeira. Aí, qual que vai ser a ideia disso, né? Nós vamos receber pela porta serial o caractere já como char. E vamos testar ele como sendo o caractere. Vocês lembram como é que testa o caractere? É com aspas simples, né? Então, a gente vai brincar ali de usar com aspas simples, usar como número, o número real mesmo do caractere. E ali da tabela ASCII, né? E aí nós vamos comparar isso e em sendo o valor correspondente, nós vamos tomar uma ação. Aí quando receber o caractere, qual que seria a melhor estrutura para nós testarmos o caractere e fazer uma ação? Tem várias formas de resolver, né? Nós podemos usar o if, else if, por exemplo, e testar if isso, if aquilo, if aquele outro, tarará. Vai ter 6 ifs, na verdade, né? Porque nós temos 6 situações possíveis, e mais uma situação, uma sétima, que seria um caractere inválido, né? Se você receber um caractere que seja inválido, nós teríamos que descartar isso, né? Então, seriam 7 situações. Nesse exercício, nós vamos usar o switch case para resolver. Então, nós vamos receber o caractere pela porta serial, vamos fazer um switch desse caractere, case R apaga o LED e manda a mensagem, case G maiúsculo acende o LED verde e assim sucessivamente. Tem um outro detalhe aqui, ó, que além de comandar o LED, ele pede para nós informarmos, aqui ó, montar o display e depois aqui ó, enviar para o terminal, né? Aí na interface Arduino, quando é que ele diz aqui, ó, no display informar se o RGB está off ou on. Então, além de ligar e desligar o LED, nós vamos no display informar o estado do LED. Então tem esse detalhe também para a gente colocar. Então vamos embora, pegando aqui o exercício já. Então eu fiz a inicialização dele aqui, ó, líquido de cristal, e os LEDs RGB nos pinos 17. Opa, aqui ó, eu estou convertendo também um outro detalhe aqui, os pinos, né? Vamos usar aqui os pinos os pinos 9, 10 e 11, né? Então, vamos usar os pinos 9, 10 e 11 aqui para o LED RGB. Então, vamos lá. Serial Begin, né? E o LCD Begin. Então, nós vamos inicializar a porta serial e o display. Daí, ele vai ter uma mensagem inicial ali, né? Digite uma letra RGB ou RGB para controlar o LED. Ó. Então, maiúsculo ou minúsculo para controlar o LED. Daí, nós fizemos aqui os LEDs como são atuadores configurados como output, né? O LCD Home, o caractere vai para a primeira posição, né, do display. E aqui nós fazemos o seguinte, ó, nós vamos digitar um texto aqui, ó, LCD Print. Então, com aspas duplas, ele trata isso daqui como sendo uma string, como sendo vários caracteres, né? Então, ele vai aparecer lá R igual a off, G igual a off. Lembrando aqui ó, que o R vai estar na posição 00. Aqui 01, 02, 03, 04. 05 é o espaço. 06 é o G. 07 é o igual.
e o off começa no 0, 8, 9 e 10, não é isso? A mesma coisa acontece depois para o B. Ó. O B está na posição 0 da linha 1. Então ele aparece lá também o B em off. Então se a gente colocar isso no Arduino e carregar, deve aparecer lá no display R off, G off, na outra linha B off. Perfeito? Até aqui tranquilo, né? A primeira coisa que nós temos que fazer então é receber o caractere, né? Sem o caractere nós não controlamos nada. Então o código é aquele que nós já estamos recebendo há bastante tempo, né? Se o serial available for maior do que 0, caractere igual a serial read. E nós temos que declarar essa variável aqui em algum lugar. Então vamos declarar ela como char mesmo, pode ser. Caractere, né? Então tá lá, caractere. Agora que nós recebemos o caractere, eu não vou testar se ele é R, se é G, não vou tratar isso aqui. Lá no switch case, se for errado, a gente consegue corrigir. Lá no switch case, vocês lembram que você pode ter case várias situações e pode ter um case default, né? Então, se uma situação default que nenhuma das situações acima for tratada, a gente pode tratar o erro lá dentro. Então, o switch case vai se encaixar bem aqui para essa aplicação, né? E o código ele vai ser bem simples. Então, vamos lá. Ó. Então, vamos começar aqui, né? Se o caractere for diferente de 0, aí eu entro no switch case. Então, o que o Arduino fica testando? Ele fica testando aqui, ó, se o serial available maior do que 0, ele coleta o dado recebido e coloca no caractere. Depois ele testa isso daqui. Se o caractere for diferente de 0, ele entra nessa função. Então, se você não recebeu nada, ele não entra para fazer a leitura da porta serial e também não entra para a função do switch case, certo? Se você recebeu o caractere, ele entra dentro desse if aqui e faz a leitura do caractere da porta serial e joga na variável caractere. E aí, quando sair desse if, ele vai cair nesse if. Isso aqui vai ser diferente de 0 e ele vai entrar aqui nesse outro, beleza? E a primeira coisa que a gente faz é um switch do caractere aqui, né? Aí, case, R maiúsculo, ó, com aspas simples, eu testo ele como caractere. Aqui, ó, R minúsculo, ó, com aspas simples, tá vendo? Ó? Aí aqui eu fiz um case 71, ó. Por que 71, né? Porque se nós olharmos lá na tabela ASCII, ó, o 71 é o G maiúsculo, ó. Então, case 71 eu posso testar ele direto, aquela variável se está no ASCII, ou com aspas simples, eu testo se ele é esse caractere G. Poderia ser tanto de uma forma quanto da outra. Por isso que nós estamos colocando aqui as duas formas, para vocês aprenderem as duas formas de fazer esse teste. Então, tá lá. Ó. Então, vamos lá. Ó. Se o caractere for diferente de 0, ele entra aqui nessa função, switch caractere, daí case R, né, se ele for o caractere R com aspas simples. Aí o que ele faz? Ó, digital write LED R high, ou seja, ele vai acender o LED R, beleza? Porque é o R maiúsculo que ele está recebendo. E depois ele faz ali serial print R aceso, ele vai mandar isso lá para a porta serial e já pular a linha. E depois ele vai fazer o set cursor 20, aqui ó, na posição 2 da linha 0, ele vai imprimir ON. Olha lá, por que na posição 2? Ó? Então é o R. Lembra ali, ó, quando nós formatamos o display, então R na posição 0 vai estar o R, na posição 1 vai estar o igual, na posição 3, 4 e 5 está off. Ó. Então ele vai pegar e vai colocar na posição, no display na posição 2 da linha 0, e ele vai colocar ON espaço para sobrepor o off que está lá. Legal, né? Aí a gente só vai trocar o caractere ali naquela posição, e ele vai ficar ali com o cursor naquela ponta. E ali eu já dou um break e saio da função, ele volta esperando o outro caractere. Então, recebeu o R maiúsculo, faz isso. A mesma coisa para o R minúsculo. Ó. Se receber o R minúsculo, ele vai fazer o R low, né? Ou seja, vai apagar o LED, vai colocar lá uma mensagem no terminal que o LED está apagado, vai posicionar o cursor na posição 2, 0 e off para informar lá no display que apagou. Se o dígito for aqui o 71, né,
Olha lá que 71 a gente já viu que é o G maiúsculo, então ele vai pegar o LED G e colocar em high, vai acender o LED, LED G aceso na mensagem, vai colocar o cursor na coluna 8, posição 0, que é lá onde está o off do G, e vai transformar isso em on break. Se for 103, ó, 103 é o caractere G minúsculo. Então, se é o G minúsculo, o que ele vai fazer? As ações que correspondem ao G minúsculo, né? Olha lá, apaga o G, posiciona o caractere, off. 66 é o B maiúsculo, high, mesma coisa, põe on lá no texto, beleza? E aí aqui no final, ó, aqui tem a situação default, ó. Então o case 98, aqui também está sendo testado pelo valor da variável, né, da variável caractere. Aí default, eu coloco lá serial print, valor incorreto, digite novamente. Então se ele receber uma letra que não é nem R, G e B maiúsculo ou minúsculo, ele vai dar que o dígito está incorreto, o caractere vai ser resetado, vai ser colocado igual a 0 e break. Aí quando sai dessa função aqui, o que ele faz também? O caractere igual a 0, não é isso? Nem precisava colocar esse aqui, né? Ele já está... Olha lá, break. Ele já está zerando aqui e ele já dá a mensagem, digite uma letra RGB para controlar o LED, não é isso? E sai da função. Não é isso? Deu o break aqui do switch case, aí caractere igual a 0, pede de novo o texto e ele sai desse if aqui, que é o if quando o caractere estava igual a 0, diferente de 0, não é isso? E ele volta aqui no loop, que ele fica testando. Recebeu algum caractere? O caractere é diferente de 0. Recebeu um caractere? Caractere é diferente de 0. A hora que receber que for diferente de 0, ele grava o caractere, entra aqui e testa, trata se está incorreto, inclusive, e tudo mais. Legal o código? Só falta funcionar, né? Na verdade, vamos validar aqui antes. Beleza, ó, funcionou, Ctrl A, Ctrl C, aqui no Arduino Ctrl V, beleza, a porta serial, e o que nós precisamos aqui é dos pinos 9, 10 e 11, então o 9 é o R, 9 que vem aqui no R, o 10 que vem no G, e o 11 que vem no B, de blue. Não é isso? Está lá a ligação. Perfeito. Carregar. Engraçado que para mim está dando uma falha aqui. Vamos ver se ele vai funcionar. Olha lá. Digite uma letra RGB para controlar o LED. Então vamos mandar lá um R maiúsculo. Deixa eu arrumar aqui, na verdade, também para posicionar um pouco melhor. Esse eu vou posicionar aqui. Então vamos lá, vou mandar um R maiúsculo, beleza? Olha lá, acendeu o LED vermelho, o R aqui passou a ON e ele disse lá R aceso. Digite uma letra RGB para controlar o LED. Então agora se eu mandar um R minúsculo, ele apagou. Então se eu mandar um RGB tudo junto, o que acontece? Olha lá, acendeu os 3, beleza? Que ele recebeu os 3 caracteres, sinalizou os 3 em ON, acendeu lá. Se eu mandar um B, ele diz lá, ó, valor incorreto, digite novamente, não alterou nada. E se eu mandar um RGB minúsculo, apagou os 3 e off, off, off. Legal, né? Facinho, funciona, que é uma beleza, muito fácil de implementar. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima aula.